Logo quando você entra nesse mundo de passar na residência nos Estados Unidos, você já é surpreendido com a ideia de que você precisa, em algum momento, fazer estágio nos Estados Unidos. Isso é absolutamente verdade. E eu queria, no vídeo de hoje, te dar uma dica fantástica para que você tenha um desempenho inesquecível no seu estágio e que o seu estágio te ajude demais a passar na residência nos Estados Unidos. Parece que eu vou te falar uma coisa absolutamente complexa e mágica, né? Mas o que eu vou te falar tá aqui, ó, tá nesse caderninho aqui, e eu vou contar no vídeo de hoje como isso aqui pode te ajudar a fazer um estágio absolutamente incrível nos Estados Unidos. Eu sou Lucas Mitre, eu sou médico pela Santa Casa de São Paulo, e eu revalidei o meu diploma fazendo os STEPS, os USMLE STEPS, nos Estados Unidos durante a minha graduação em medicina. Eu documentei toda essa trajetória e vou documentá-la até eu passar na residência de neurocirurgia nos Estados Unidos e trazer todo esse conteúdo aqui para vocês. Bom, eu chamo isso aqui para os meus queridos alunos do time Rank do Step Zero de caderninho. O que isso aqui tem de mais, Lucas? Você falou que isso aqui faz milagre em estágio? Isso aqui nada mais é do que um caderno um caderno comum, caderno, normal. Mas eu vou te mostrar hoje como você consegue usar esse caderno para se destacar no seu estágio. Essa dica que eu vou te dar hoje, e ela merece um vídeo só para ela, é simples, mas acredita em mim, eu fiz 4 meses de estágio de internato lá fora. Ninguém faz isso que eu vou te ensinar hoje. Bom, vamos começar com alguns conceitos básicos, 2 conceitos básicos que você precisa conhecer. Tem 2 tipos de estágio nos Estados Unidos que você pode fazer. Você pode fazer o estágio observacional, que a gente chama de observership, ou você pode fazer o estágio prático, hands-on. Não é um termo muito bom, mas a gente chama de hands-on, que é o clerkship. A versão do clerkship em que você ganha mais responsabilidade se chama sub-internship. Por que sub-internship? Internship é o R1. O nome do R1 nos Estados Unidos, do residente do primeiro ano, é o PGY1 ou intern. Intern. Então, o sub-internship é um estágio de R0 que a gente fala. Na Santa Casa, às vezes a gente usa esse termo, né? Quando o internato é tão puxado, você virou o R0. Você não é médico ainda, mas você é quase o R1, né? É o R0. O sub-internship é um R0. Então tem esses 2 tipos de estágio. Tem os observacionais, observership, e tem o clerkship, com essa versão plus que chama sub-internship. Para você ter uma ideia, dos 4 estágios que eu fiz nos Estados Unidos, um era um observership, um era um clerkship e 2 sub-internships, todos na neurocirurgia. E essa dica que eu vou te dar hoje, eu usei absolutamente em todos os estágios e fui muito elogiado por isso. Bom, qual que é a ideia? Nesses estágios, a todo momento você está sendo avaliado. Eu costumo falar que estágio nos Estados Unidos é uma entrevista de um mês. Na verdade, esse termo não é meu, esse termo ele é famoso na internet. Fala-se que os estágios são month-long interview. Month-long interview. É uma entrevista de um mês. Por quê? Você tem que entender primeiro como que o americano encara esses estágios, né? Você que começou esse vídeo clicando aqui porque você quer entender como se destacar no estágio, já entendeu que você precisa fazer os estágios para passar na residência. É diferente do Brasil, né? Por quê? Para passar na residência nos Estados Unidos, você precisa de 3 coisas, essencialmente. Você precisa de notas nas provas, você precisa de cartas de recomendação e você precisa de um currículo forte. As cartas de recomendação, uma das 3 coisas que você precisa para passar na residência, vem de onde? Vem de estágios. Então, os estágios, eles são 1/3 da sua aplicação para a residência nos Estados Unidos. O outro terço são as provas, o outro terço é o teu currículo, quem você é, o que que você fez como pessoa, ciência e tudo mais. Então é muito importante performar bem nesses estágios. O americano sabe isso desde cedo. A gente, pela primeira vez, está indo para lá, pisar, conhecer o serviço de saúde. Então você precisa ter dicas e artifícios para que você performe bem. E uma delas é exatamente o que eu vou te contar agora. É uma dica sobre postura, mas como você está sendo observado o tempo todo, eu quero que você use esse caderninho aqui em 3 cenários. Bom, não precisa ser um caderno especial, mas eu quero que você sempre tenha consigo no seu estágio nos Estados Unidos um caderno, de preferência um caderno sem linhas, um caderno qualquer, mas se tiver linha não tem problema nenhum, que caiba no bolso. Esse caderno é grande, né? Parece que é um caderno grande, mas cabia no meu bolso porque eu sou um cara considerado grande, eu tamanho na minha mão. E esse caderno vai andar sempre com você, e você vai usar ele em 3 cenários, em 3 situações. Quais são elas? Bom, a primeira delas, você vai anotar perguntas. E aqui eu vou sempre ilustrando essas histórias. Não tem nada mais elegante do que você chegar para um preceptor
com uma pergunta que você anotou no seu caderninho. Não tem nada mais elegante do que isso. Você fala, ó, doutor, isso obviamente em inglês, eu vi que o senhor mencionou isso daqui, que o senhor fez isso aqui no meio da cirurgia, ó, e eu queria entender por que que o senhor fez isso daqui. Quando você faz isso, você está demonstrando para o preceptor, olha só, eu estava prestando atenção, eu estava anotando, eu vi o que você fez, eu não entendi, eu quero que você me explique. Então, essa é uma dica que te traz uma postura, assim, acadêmica incrível. Mas, no caso, eu não posso fazer isso com o celular? Não dá para fazer isso com o celular? Às vezes até dá para fazer isso melhor, né? Você tá ali com o celular, às vezes você até consegue procurar uma referência rápida, você consegue procurar uma imagem, ver um vídeo, e dá, você está absolutamente correto. Mas olha só, quando eu estava fazendo meu estágio em Harvard, eu fui com um amigo meu da Santa Casa. Nós dois estávamos na mesma condição de estágio observacional, olhando a médica. E eu estava com o meu caderninho, esse daqui, e o meu amigo estava com o celular. Eu estava anotando com o caderninho, com uma caneta, e ele estava digitando no celular. Quem você acha que passou a melhor impressão? O cara que estava no caderninho anotando ou alguém que estava no celular? Caderninho. Pensa, você está olhando dois alunos, um cara tá assim e o outro tá assim, digitando, quem passa a melhor impressão? Por quê? É quase que inconsciente, né? Mas por quê? Porque quando eu tô com um caderno anotando, eu tô comprometido, eu tenho certeza, o médico que olha tem certeza que o cara tá escrevendo uma coisa que tem a ver, né? Ou tá desenhando uma coisa que não tem nada a ver, mas é mais difícil. Mas é certeza que tá escrevendo uma coisa relacionada, tá interessado. A demonstração de interesse de um caderninho é indubitável, não tem dúvida. O cara tá ali, tá presente, prestando atenção. Se alguém tá no celular, eu não sei. Se tá no WhatsApp, se tá no Instagram, tá no Reels, tá me vendo no YouTube, eu não sei, eu não sei. Tudo bem, você até pode estar realmente lendo um artigo, mas não dá para saber. Por isso, caderninho para anotar perguntas. Essa é fantástica, tá? É a primeira dica. A primeira situação. A segunda situação em que você vai usar o caderninho é para trazer respostas. Para trazer respostas de perguntas. E aqui, lato sensu, para tudo. Pode ser resposta de pergunta que o médico fez para o residente, que o residente fez para o médico, que o residente perguntou. É muito comum ter esse debate acadêmico dos estágios nos Estados Unidos. Nos meus 4 meses de estágio lá fora, eu percebi isso muito. É muito comum te perguntarem uma coisa que você não sabe e falar, ó, estuda e me traz amanhã. E aonde que você vai estudar e trazer amanhã? No caderninho. Ó, doutor, é o seguinte, ó, residente, é o seguinte, eu vi que você me perguntou aqui dessa sutura e eu vi que a resposta é essa, tal, 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 e você mostra o caderninho. Quantas vezes eu não fui elogiado por conta desse bendito caderninho, de ter tido a sorte de procurar o que o residente me perguntou, ter anotado, ter guardado comigo, e na hora que ele perguntou, estava ali na minha mão, ó. Eu abri, estava no meu bolso, ó, a resposta tá aqui, eu estudei o que você me falou, né? Olha como isso se alinha com aquela visão de entrevista, né? Porque os estágios, você está entrevistando alguém por um mês. Eu quero saber quão bom residente ele vai ser. E eu, particularmente, quero ser um residente que estuda todos os dias. Então, quando você demonstra isso, nesse segundo cenário, putz, você tá falando, ó, chefe, eu vou ser um residente que estuda, que você faz a pergunta no dia seguinte você tem a resposta, né? Então essa é a segunda situação em que você vai usar o caderninho. A terceira e última situação em que você vai usar o caderninho é para anotar ideias de pesquisa barra se preparar para apresentações científicas, tá? Por quê? Tem muitas perguntas, isso vai em alinhamento com a situação número 2 que eu te falei. Tem muitas perguntas que o residente recebe, que o residente faz, que o médico te pergunta, que não tem resposta. Gente, desculpa, mas medicina é assim. Não existe mais aquele conhecimento de ensino médio em que tudo tem uma resposta e tudo tem um porquê. Na medicina, tem pergunta que você faz e ninguém tem a resposta, porque não estudaram isso ainda, não tem, o estudo está sendo conduzido, não sabemos a resposta. Tem infinitas perguntas que a gente não sabe a resposta na medicina. Mas isso não quer dizer que, porque não existe uma resposta, que você não vai atrás. Então é no caderninho que você vai anotar uma ideia de pesquisa que você teve, de repente fazer um desenho de estudo e mostrar para o médico. E é assim que se consegue, na verdade, muito network bom de pesquisa. Pesquisa é algo extremamente valorizado em um residente e na medicina dos Estados Unidos. E quando você consegue demonstrar isso é fantástico. Por exemplo, olha, chefe, isso foi uma das coisas que eu fiz também em um dos meus estágios. Eu presenciei uma discussão entre dois médicos, um brasileiro e um americano, e um estava perguntando para o outro: olha, a gente emboliza ou não emboliza? Faz esse procedimento ou não faz? Não sei, estavam discutindo. Eu anotei. Eu anotei essa ideia, fui procurar na internet e não tinha resposta. Eu vi que realmente não tinha resposta. Fiz um desenho de estudo e mandei para os médicos. Ó, seguinte, eu vi que vocês estavam discutindo.
Eu anotei essa ideia, fui atrás, eu acho que dá pra gente fazer esse desenho de estudo, eu acho que é viável, faz sentido e responde a pergunta. O que que vocês acham? Pô, muito bom, vamos fazer. Deu super certo, a gente acabou publicando e ficou muito bem visto, assim. Pô, a gente respondeu uma pergunta genuína que eles estavam tendo, uma discussão genuína que eles estavam tendo, e de quebra a gente produziu ciência, que é uma coisa que o americano gosta, que o brasileiro gosta, que a medicina gosta como um todo. Então, esses são os 3 cenários em que você vai usar o caderninho. Acabei não comentando do último, né, você vai usar para se preparar. É muito comum nos estágios, observacionais ou não, que te peçam apresentações de pesquisa, né. O médico é esperado de ser um grande pesquisador nos Estados Unidos. O cargo de médico não é só o cara que prescreve e atende não, ele pesquisa também nos Estados Unidos. Esse é um ponto a se considerar. E você deve usar esse caderninho para se preparar para suas apresentações científicas. É muito comum, no meio de um observership, um médico americano te convidar: "Ó, Lucas, você não quer amanhã fazer uma apresentação disso? Você não quer trazer uma apresentação de uma pesquisa que você já fez? Ou de alguma ciência que é conduzida na sua faculdade?" Isso é muito, muito comum, gente. Dos 4 estágios que eu fiz, em 3 eu tive que fazer isso. Apresentações formais, em grand rounds, em momentos dedicados para isso. E aonde que eu me preparei? No caderninho. Inclusive, vou contar para vocês no próximo vídeo uma história super interessante que aconteceu justamente com esse caderninho, mas antes, eu quero que você lembre dessas 3 situações. E aí, você já tem o seu caderninho? Não precisa ser um desses, pode ser um menorzinho, mas você já tem? Você já faz isso? É uma coisa que você pode fazer desde já no seu internato, inclusive. Quero que você mande esse vídeo para aquele seu amigo que está indo fazer um estágio fora ou está num estágio fora e, se você for um bom amigo, já manda um caderninho de presente para ele. Eu faço isso às vezes com os meus alunos. Quer conhecer o meu trabalho? Quer se tornar um dos meus alunos no time Yankee? O link para você conhecer o meu trabalho e a lista de espera está aqui embaixo. E se você quiser se unir à turma do Step Zero, a nossa turma de grandes alunos, que estuda com o nosso curso gravado e com as lives ao vivo, para se preparar como o americano se prepara para o Step 1 e para o Step 2 CK, por favor, clica no link aqui embaixo. A gente conversa sobre caderninho, entre outras coisas, sobre o melhor jeito de estudar para os steps, sobre como performar bem nos estágios. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo, continua aqui com a gente no canal, tem muita coisa boa por vir, gente. Curta o vídeo, compartilha, posta no Instagram, me marca, todos os links aqui embaixo, e eu te vejo daqui a pouquinho. Não esquece de comprar o caderninho. Até lá!